Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler, vim aqui rapidamente falar um pouco sobre inteligência artificial, um caso inusitado que ocorreu da primeira vez na história de uma pessoa cometer suicídio por influência da inteligência artificial. Isso aconteceu na Bélgica, né? Um belga cometeu suicídio por influência de uma inteligência artificial, um chatbot chamado Lisa, né? Que a princípio acabou influenciando esse homem que de alguma maneira estava obcecado por essa inteligência artificial, e esse suicídio, na verdade, representou um marco, né, novo dentro da história da tecnologia, porque pela primeira vez nós tivemos um caso de alguém que cometeu suicídio por influência da tecnologia. Então nós estamos diante de um modelo novo, de um aspecto novo, que foge a todos os manuais de filosofia e de psicologia e mesmo de sociologia, né? Já que vamos lembrar que Durkheim, o sociólogo francês, ele fala sobre suicídio, né? Ele menciona a questão do suicídio como uma questão, um aspecto social, tá? E de alguma maneira é até difícil classificar, por exemplo, os modelos que o Durkheim fala dentro desse aspecto especificamente da inteligência artificial influenciando uma pessoa a cometer suicídio. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, gente, antes de começar, mais uma vez, peço humildemente que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. A gente vai falar um pouco aqui dessa tragédia que aconteceu esse ano, né, desenvolvido por um chatbot chamado Lisa. E essa inteligência artificial, a princípio, é uma acusação, provocou o, o suicídio de um belga. Na verdade, o homem já estava um pouquinho perturbado e, de alguma maneira, parece que a influência da inteligência artificial foi decisivo para ele cometer suicídio. Na verdade, nós estamos diante de uma previsão que já estava sendo desenvolvida desde o ano passado. Tem um professor da Universidade de Nova York chamado Gary Marcus que ele estabeleceu no ano passado uma série de previsões que a princípio eram previsões tenebrosas e malucas, né, ligado à inteligência artificial. E curiosamente, o cara acertou praticamente tudo, né? Foram praticamente três previsões, né? Uma delas, né, era de que a inteligência artificial ia provocar cada vez mais um número significativo de produções ligados a fake news, a pós-verdades, né? E isso de fato se desenvolveu de uma maneira muito intensa, principalmente esse ano. Tá? Ele também previu que as máquinas elas poderiam ter o que a gente poderia chamar de alucinações tecnológicas. Esse é um termo técnico para falar de que provavelmente as máquinas, a inteligência artificial poderia na verdade criar informações que na verdade não estão enquadradas dentro de um modelo, não seriam na verdade uma verdade, seriam sim uma espécie de pós-verdade, tá? Ligado também à inteligência artificial, só que ela ia criando, ela não seria na verdade uma coisa programada, mas ela ia criando modelos de informações fora da realidade, né? E isso na verdade se desenvolveu esse ano, né? Porque já tivemos casos de inteligência artificial que chegaram a mencionar pessoas com acusação de assédio sexual, quando na verdade isso não aconteceu. Então, são informações que não estão no programa da inteligência artificial, mas que ela criou. Então, muitas vezes se usa um termo para isso que é alucinação tecnológica. Tá? E um terceiro aspecto que ele acertou, e isso tem muito a ver com o nosso vídeo, é justamente o fato de que chegaria um momento em que a inteligência artificial se tornaria tão influente que poderia provocar o suicídio de uma pessoa. Isso aconteceu, né, esse ano, provocado ao chatbot, uma inteligência artificial chamada Lisa, né, sob a influência, ela acabou influenciando um belga, tá, que se deixou levar pelos argumentos da inteligência artificial. Esse belga, ele, de alguma maneira, ele acabou se influenciando porque ele era muito ligado
as questões ambientais, né? Então ele tinha uma fissura por temas ligados ao meio ambiente, à degradação ambiental, coisas desse tipo. Então ele conversava com essa inteligência artificial. E a inteligência artificial chegou a um determinado momento, num grau de influência tão grande, a sugerir que ele tirasse a própria vida em nome de uma causa. E que causa é essa? A causa ambiental. E foi o que aconteceu. Tá? Pode dizer assim, mas se tiver que analisar do ponto de vista sociológico, nós temos a tese do Émile Durkheim, né, o sociólogo francês, que ele fala sobre o suicídio, tem até uma obra dele chamada O Suicídio, em que ele menciona a questão dos tipos de suicídio. Né? Ele fala do suicídio anômico, ele fala do suicídio egoísta, ele fala do suicídio altruísta, né? Ele fala sobre tipos de suicídios, padrões de suicídios, né, que se enquadrariam dentro de uma determinada realidade social. Né? O Durkheim ele não chega a dizer que o suicídio é um problema psicopatológico. Né? Ele vai falar do suicídio mais como um problema social. Né? Há uma influência social, seria mais ou menos nesse sentido que ele vai argumentar. Né? E então, se tiver que dizer assim, olha, aonde é que se enquadra o suicídio? Alguém cometeu um suicídio por uma influência da inteligência artificial. Necessariamente não tem essa classificação que o Durkheim vai mencionar, destacar. Né? Não se enquadra em nenhuma. Por quê? Porque a gente está falando de uma inteligência artificial, de uma tecnologia que influenciou a morte de alguém. Né? A ideia do suicídio de alguém. Então, se a gente enquadrar os tipos de suicídios que o Durkheim menciona, não se enquadra em nenhum. É um fator novo. Talvez o que chegaria mais perto seria talvez o suicídio anômico, né, que o Durkheim fala, porque o suicídio anômico tem a ver com o quê? Com uma conjuntura. Há um número significativo de pessoas que morrem por influência de uma conjuntura, de um momento social que a sociedade, de alguma maneira, tá passando, tá convivendo, algo nesse sentido. Então, eu te pode incluir, talvez, isso com muita dificuldade, no suicídio anômico, pelo fato de que a inteligência artificial, ele é um momento, é um processo que nós estamos passando, e de alguma maneira essa influência ela acaba sendo decisiva nesses aspectos. Há um grau de desenvolvimento nesse sentido e isso de alguma maneira influenciou as pessoas. A viúva desse belga, né, ela argumenta que o cara já estava realmente fissurado pela inteligência artificial. Há, na verdade, um argumento de que ele estava apaixonado pela inteligência artificial. Né? Aí a gente vai perceber que alguns filmes, algumas histórias, né, distópicas, que eram abordadas em ficção científicas, né, estão acontecendo de fato, né, como por exemplo o filme chamado Ela, em que fala sobre uma pessoa que se apaixona por uma inteligência artificial. Então a gente está vivendo momentos assim bastante ímpares. E nesse aspecto é dizer assim, mas por que tudo isso? É porque a tecnologia ela está tão rápida, ela está tão intensa nos modelos, ela se desenvolve de uma maneira muito rápida que a ficção científica, as histórias de ficção científicas que falavam de um mundo distante, tenebroso, né, uma distopia, começam a acontecer. E aí quando você verifica que uma inteligência artificial influenciou alguém a cometer suicídio, isso mostra, na verdade, que os problemas estão só começando. Né? O Gary Marcus, que é esse professor da Universidade de Nova York que previu tudo isso no ano passado, né, fez essas previsões certeiras, ele argumenta que uma das soluções seria o quê? Uma melhor regulação da inteligência artificial. Né? Que é uma coisa que, inclusive, está sendo muito debatida aqui no Brasil, sobre a ideia, por exemplo, da regulação das big techs, das grandes empresas de tecnologias, tá? Criar uma lei nesse sentido, tá? Isso está sendo desenvolvida, tá sendo abordada no Congresso Nacional, porque o Gary Marcus argumenta que se não tiver uma regulação do Estado para as coisas, a tendência é realmente existir uma desorientação. Né? Então é preciso que a própria tecnologia seja
ela possa ser regulada, ela possa ser orientada pelo Estado nesse sentido, justamente para evitar problemas como esses, fake news em grande escala e principalmente gente cometendo suicídio por influência, por exemplo, de chatbot. Então é um novo momento, é um novo estado que a gente pode considerar. E isso mostra, na verdade, que o que era distópico, né, está se tornando realidade. E que o mundo está vivendo um processo novo, atual, e que todos nós devemos estar preparados para esse processo. Que ele é rápido, que ele é intenso, ele é fluido, como dizia Zygmunt Bauman, e que ele, ao mesmo tempo ele é angustiante, como dizia Jean-Paul Sartre, né? A ideia de vivermos numa sociedade angustiada, a angústia em si, pelo excesso de coisas, pelo excesso de escolhas e a ideia de que estamos condenados a ser livres. E essa liberdade, de alguma maneira, cria angústias em todos os indivíduos, principalmente numa sociedade como a nossa, moderna, que te dá várias opções e, mas ao mesmo tempo, te cria um grau de angústia absurda. E daí os excessos de suicídios e também de crises de ansiedade e também de depressão. É uma nova regra, é uma nova norma da sociedade que vivemos. É isso.